Um ex-capitão do BOPE, Adriano da Nóbrega, considerado um exemplo a ser seguido, homem íntegro, disciplinado e honesto. Porém, alguma coisa mudou no meio do seu percurso. O militar, com toda a sua ganância, resolveu tomar rumos diferentes daquele que ele havia se comprometido, se envolvendo não só com a criminalidade de bicheiros, mas também com grupos de extermínio. Nesse vídeo a gente vai conhecer a história do urso polar do BOPE, o policial que se perdeu na sua própria ganância. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Inicialmente um recadinho aqui do nosso patrocinador, a Blaze. A Blaze é um site para maiores de 18 anos, então caso você tenha menos, pule esse anúncio para essa minutagem que vai aparecer aqui na tela. Lá você tem diversos jogos para se divertir, se entreter, você também pode conseguir ganhar alguma graninha jogando, só lembrando que você pode tanto ganhar quanto perder, então tenha responsabilidade ao jogar. Pessoal, o jogo que a gente vai jogar hoje é um game novo da plataforma chamado de Fruit Slice. Quem aí já jogou o clássico Fruit Ninja? É basicamente isso. Com a diferença de que aqui, se você cortar a fruta certa, você ganha dinheiro. Porém, é bom sempre lembrar também que você pode cortar alguma fruta que ao invés de multiplicar o seu valor, ela tem uma bomba dentro dela. E daí, meu consagrado, daí já era, né? Daí você perde. Ou seja, cortou a fruta certa, multiplica o valor, cortou a fruta errada, perde. Bom, vamos começar aqui então. A gente está com uma banca de 8.780 e eu vou colocar 1.000 e só vou parar quando dobrar. Vamos começar então. Aí a primeira já foi. Opa, errei o corte aqui. 2, 3. Aí olha quanto a gente já conseguiu multiplicar. Eu já vou retirar, né? Ganhamos então 2.549 e a nossa banca ficou com 10.329. Para jogar basta se cadastrar e fazer o depósito pelo método Pix. Lembrando que o depósito mínimo pode ser de R$1 e agora você também pode fazer o saque através do Pix. A Blaze também conta com um suporte para que você possa tirar as suas dúvidas. É só descer até a aba que está escrito suporte ao vivo e mandar sua pergunta caso você tenha alguma. Se você é novo na Blaze e ainda não fez o seu cadastro, na hora de criar a sua conta, usa o nosso código aqui do canal chamado Não Adivinhe. Adriano Magalhães da Nóbrega veio ao mundo em 14 de janeiro de 77, na cidade maravilhosa, né? Rio de Janeiro. Adriano teve uma vida aparentemente comum, só que um acontecimento na sua juventude iria ajudar ele a se decidir a carreira que ele tomaria para a vida. Com seus 17 anos, o Adriano deu de encontro com uma operação do BOPE que estava acontecendo na favela onde ele morava. Enquanto rolava uma troca de tiros, a sua avó estava correndo perigo porque estava observando tudo da varanda. E aí ela foi instruída, né, levada para dentro de casa por um policial do BOPE, já que o risco de tomar uma bala perdida era grande, né? Foi depois dessa ação comum do policial que o jovem se apaixonou pela profissão. Ele perguntou para o policial de onde eram, né, e o que eles faziam, e a partir daí ele tomou a decisão então de que queria seguir essa carreira. E assim ele fez a prova de um concurso em 1995, se tornando policial militar no ano de 96. O Adriano sempre demonstrava que estava ali por amor à profissão. Fora que ele tinha várias habilidades, se esforçava muito, né, dando o seu melhor em todas as missões que lhe eram passadas. O urso polar, justamente porque ele era muito grande. Tem muita gente que diz que nunca viu ninguém fazer progressão policial em favela como o Adriano fazia. Se sentia seguro estando com ele em operações. Não demorou muito para ele se destacar entre os PMs e logo resolveu fazer o curso de operações especiais, que era ali o seu principal objetivo. Teve seu nome entre os primeiros da lista aprovados e assim ele entrou para o BOPE. Ele fazia com tanta excelência o trabalho que se tornou reconhecido nas operações especiais por ser um dos homens mais qualificados que já pisou por lá, incluindo quando o assunto era judiar do pessoal mais novo ali como instrutor. Pede pra sair! Pede pra sair! Todo mundo sabe como é dentro ali dos centros militares, né? Os novatos sempre têm aquele sofrimento a mais, né? Que é uma certa maneira ali de forjá-los. Foi questão de tempo e empenho para o Adriano se tornar capitão do BOPE, tendo o respeito de todos os militares. Nóbrega também teria sido o instrutor da corporação que protagonizou o filme Tropa de Elite. O homem era realmente um exemplo, mas no meio do percurso as coisas acabaram indo para um outro lado. A mudança de planos. Desde o início na sua carreira, dava para notar como o Adriano era determinado e um tanto quanto ganancioso. Ele inclusive ganhou um apelido de Urso Polar, e isso acabou refletindo na sua trajetória, já que ele começou a se envolver com um tipo de trabalho que não só não é bem visto, né, se tratando de um policial do BOPE, como é inadmissível se tratando de um.
Adriano passou a fazer a segurança para bicheiros, e não só isso, como também de acabar com a vida de inimigos, principalmente desses bicheiros aí para quem ele trabalhava. Dizem até que ele torturava suas vítimas. Se não bastasse se envolver com isso, ainda carregou com ele junto outros amigos também do BOPE, que obviamente uma hora iria dar ruim, né? Iam descobrir, e realmente aconteceu, né? Já que começaram uma investigação através do Conselho da Polícia Militar. Inclusive, o Adriano, junto com um tenente da corporação, tiveram um mandado de prisão pela suspeita de homicídios, entre outros crimes, com uma suposta ligação ali por disputa de poder por patrimônio do bicheiro Maninho, morto em 2011. Eles também foram investigados após a morte do Maninho. Bom, o Adriano chegou a ser preso 3 vezes enquanto ainda era da polícia. 2005, 2008 e 2011, sempre com ligação em tirar ou tentar tirar a vida de alguém. Em 2007 ele foi absolvido pelo que aconteceu em 2005. Em 2008 ele foi solto um mês depois pela tentativa do crime. E em 2011 ele foi absolvido por falta de provas. Toda a sua reputação de bom policial foi por água abaixo. Tudo por conta dessa sua escolha de entrar nesse mundo obscuro dos bicheiros. E respondeu várias vezes por essas mortes. Inclusive, ele é preso pela primeira vez justamente por uma morte em operação. Depois, inclusive, foi defendido pelo então deputado estadual Flávio Bolsonaro na Alerj. O negócio se tornou tão sério que tudo isso resultou na demissão de Adriano em 2014. E mesmo tentando, seus advogados não conseguiram reverter a situação, se tornando um pistoleiro. A milícia de pistoleiros e matadores de elite, da qual Adriano foi considerado um dos principais líderes, começou nos anos 2000. O chamado Escritório do Crime teve início fazendo uma exploração imobiliária ilegal, mas não pararam por aí. Se os crimes relacionados à posse de terras já é algo grande, imagina aí quando entra a questão de ser um assassino de aluguel. Foi exatamente esse caminho que Adriano e a sua trupe escolheram. Não satisfeitos, os homens começaram a matar por encomenda, e o que começou com algo mais esporádico, agora era o foco principal do grupo. A polícia tinha medo até de citar o nome dele, era um cara temido, né? Todo mundo tinha um certo medo do Adriano pelo grau de periculosidade, né? O apelido dele era Urso Polar, um jeito imenso, né? Que foi 01 do BOPE, você imagina. O que fez ele ser notável na PM, o que faz ele ser um matador de aluguel caro e temido. Para ajudar, a maioria dos membros eram ex-militares que faziam besteiras, ou seja, os caras sabiam mesmo o que eles estavam fazendo. O nome de Adriano começou a rodar e ser ligado a esse tipo de grupo, e seu fim foi ficando cada vez mais próximo. O fim de Adriano. O Adriano, no final, então, deixou de ser visto como um ótimo policial e passou a ser indicado como um dos principais líderes do Escritório do Crime, um dos grupos de executores mais famosos do Rio de Janeiro, de acordo com os jornais. Ele ainda tinha ligação com a galera da classe alta, como políticos, o que não é difícil da gente ver nesse meio, mas falam principalmente de Flávio Bolsonaro, inclusive naquele rolo lá das rachadinhas. Em 2003, o Adriano chegou a receber uma moção de honra da Assembleia Legislativa do Rio com iniciativa do Flávio na época. O Adriano estava casado com Júlia Lotufo, que foi investigada por possível participação da organização do marido. Ele se tornou alvo de um mandado de prisão dado em janeiro de 2019 por conta de uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público para investigar e prender os principais chefes de milícias e grupos de execuções chamada aí de Operação Intocáveis. Desde então, o chefe do Escritório do Crime, Adriano, foi dado como foragido, mas não por muito tempo. O fim da vida de Adriano aconteceu na cidade de Esplanada, na Bahia, em uma fazenda em 2020. As autoridades de lá descobriram seu paradeiro e foram prendê-lo. Porém, de acordo com os policiais, ele teria resistido e na troca de tiros ele foi baleado, vindo a morrer logo em seguida. O Adriano também tinha acusações de tortura, extorsão e assassinatos e também estava na lista da Interpol. O motivo da sua morte não é aceito por todo mundo, principalmente pela família de Adriano, já que ele era considerado uma pessoa que sabia de muita coisa, fazendo com que muita gente provavelmente o quisesse morto. Ou seja, uma parte acredita que a morte teria sido proposital, a famosa aí queima de arquivo. No fim das contas, é triste a gente ver o desfecho de Adriano, principalmente porque no começo ele queria fazer as coisas da melhor maneira possível, e com as motivações certas, mas infelizmente ele resolveu mudar o seu percurso e seguir caminhos errados, o que ele fez não só acabar morto, mas também acabar com toda a sua reputação.
E esse foi o final do urso polar, né? O Adriano da Nóbrega. Você conhecia a história dele? O que você acha que o cara resolveu mudar aí de rumo aí no meio do caminho? Comenta aqui, eu quero saber a opinião de vocês. Lembrando que a gente tem vídeo todos os dias no canal, então dá aquela conferida se você está inscrito no canal. Confere o sininho também se está ativado. Até o próximo vídeo. Tchau.